Salve, salve, meus queridos! Tudo bom, primeiro ano? Vamos lá! Senhores, antes de começar a matéria aqui, como é que vocês estão? Tá tudo certo com vocês? Estão bem? As coisas estão tranquilas? Galera, antes de começar a aula, queria dar alguns informes às vossas senhorias. Primeiramente, é importante a gente definir então que essa é a nossa última aula gravada, tá? Que eu vou lançar hoje, na sexta, né? Para vocês lá, pra vocês assistirem, fazer as atividades, tá certo? É a nossa última, então na semana que vem vocês já receberam o horário, né? A gente vai estar ao vivo, então a aula vai acontecer ao vivo naquele horário estipulado pelo colégio, tá? Então eu vou estar com vocês na quarta-feira e na sexta-feira. Quarta-feira será filosofia e sexta-feira será sociologia, beleza? Só para a gente fechar então essa nova fase da nossa ação, da nossa aula. Queridos, o que vamos estudar agora é o capítulo 6 de filosofia, que chama o ser humano como ser de várias facetas. Na verdade, o capítulo 6, meus amigos, ele é a continuação do capítulo 5, né? É uma extensão, é um novo patamar do que se tratava no capítulo 5, né? O capítulo 5, então, trazia para os gregos, o Marx, olha que doido, o, o Sócrates, o Aristóteles, o Platão, ele trazia como o ser humano era visto, né? Por esses autores. E agora a gente vai ver outros autores de outros períodos históricos, que não da Grécia Antiga, como essa noção de ser humano ela foi transmutando, foi modificando-se ao longo do tempo, né? Por isso que fala o ser humano em suas várias facetas, tá? Basicamente a gente vai ver três autores aí, o Pascal, o Pico della Mirandola, o Schiller, são quatro na verdade, e por último o Ernest Cassirer, tá certo? São esses quatro autores que a gente vai abordar nesse capítulo aí de uma maneira resumidinha para vocês, meus queridos, beleza? Tudo certinho, tudo pronto, podemos começar? Então vamos lá. Meus amores, para iniciar essa jornada a gente tem o Pascal, né? O Pascal ele vai fazer uma teorização sobre a natureza humana. E o que ele vai dizer sobre a natureza humana? Ele vai falar que o ser humano em si ele é composto por uma intermediação entre o anjo e o animal, o anjo e a besta animalesca, né? Então, a nossa ação enquanto ser humano, a nossa personalidade, nosso jeito de ser, segundo Pascal, é uma intermediação, é um meio termo entre esses dois, né? A gente fica no meio do caminho entre o anjo, que é esse ser totalmente divino e espiritual, e o animal, né? Que é o ser pronto e acabado, a besta animalesca, né? Que só atenta-se aos seus próprios instintos, tá certo? Então ele diz ali, ó, na página 47, que a busca se dá no equilíbrio entre essas duas ações, né? Entre a besta e o anjo. Ele fala, ó, aparentemente, o equilíbrio se expressa em várias dimensões da vida. Alguns exemplos. De um lado, o conhecimento em excesso, do outro, conhecimento demasiadamente escasso. De um lado, o excesso de movimento, do outro, o excesso do repouso. Enfim, todas as condições fazem o ser humano procurar equilíbrio entre esses extremos, tá? Mas aqui reside o problema. Esse equilíbrio é essencialmente instável. Então ele fala que há uma instabilidade muito grande na essência humana, né? Que ora é difícil a gente manter esse equilíbrio entre esses dois polos, que não é um processo fácil. Quando a gente vai muito para o outro, algo nos puxa para cima. Quando a gente vai muito para animal, algo nos puxa para a coisa do anjo. E quando a gente está muito lá em cima, muito divino, algo nos puxa para baixo. Parece que a condição humana é uma condição de intermediação entre essas duas ações na concepção do nosso querido Pascal. E o Pascal também, né, gente, ele compreende que a única forma que nós temos de conseguir esse equilíbrio e
conseguir chegar e aproximar-se desse equilíbrio é justamente o processo de crer no Deus judaico-cristão, né? Então, quando ele diz lá no final da 47, né, ele fala, ó, a condição, ele só poderia ser amenizado, esse desequilíbrio, com a crença verdadeira no Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, isto é, no Deus judaico-cristão, na medida que só esse seria capaz de reunir e resolver as dimensões contrárias do ser humano, proporcionando-lhe um pouco de paz, tá certo? Então, para ele, a concepção judaico-cristã, a forma religiosa de sentir o Deus judaico-cristã, ela é a melhor forma que nós temos, teoricamente, de conseguir o equilíbrio entre esse ser que somos, entre o anjo e a besta animal, tá certo? Para ele é essa a grande ação, né? Então ele diz que o conceito... Peraí. Aqui, ó. Em Pascal se encontra também um conceito chamado de espírito, que se refere à disposição interior para a aquisição da apreciação do conhecimento. Então ele vai falar, olha, existem dois espíritos no qual a gente compreende o conhecer. Um é o espírito da geometria, que é o conhecer pela razão, e outro é o espírito da finese, que é o conhecer pela intuição, né? Então ele compreende que o ser humano existem essas duas preposições no seu interior, tanto, né, a geometria como a finese, vou colocar aqui que vocês possam ver, ela persiste na dimensão do eu, né? Então até nisso a gente tem que buscar essa ação própria de busca de equilíbrio entre a finese e a geometria também. Tudo é uma questão da busca do equilíbrio, e esse equilíbrio sempre é feito pela relação religiosa da cultura judaico-cristã, pelo Deus judaico-cristão, né? Por isso que ele vai, aqui um pouco mais para frente, ele vai remeter à ideia da fé, né? Ele retoma a ideia de fé medieval, de que a fé é uma coisa intrínseca, de dentro de nós. Então a gente percebe a ação de Deus e a existência de Deus por uma ação muito mais intuitiva, muito mais dentro da gente, né? Então o parâmetro de Pascal normalmente é isso, essa compreensão do homem contra o equilíbrio entre essas duas forças, né? Em si. Daí a gente continua, meus amores, ali no Pico della Mirandola. O Pico della Mirandola ele traz um processo novo na ação do homem, né? Ele traz um protagonismo ao homem novo para se pensar a relação humana, tá certo? Porque o Pico della Mirandola ele é um renascentista, né? Ele já escreve ali, ele já está rompendo totalmente com, não totalmente, mas ele já há um rompimento com a ideia da filosofia medieval. Ele já está com uma nova percepção sobre a realidade, certo? Então, a partir disso, a gente vê muita similaridade com o pensamento dele com o do Pascal, porém, ele já traz um ponto principal diferente para ser debatido, né? Então, o que ele vai falar? O Pico della Mirandola, então, ele também concebe o ser humano um estado de meio do caminho, um meio termo, um equilíbrio entre o anjo e o animal, né? Então ele concebe que existe um anjo e um animal, o ser humano ele também se encontra nesse meio do caminho. Assim como Pascal, ele acredita nessa percepção do homem enquanto um ser intermediário, né? Um ser que intermedia a ação entre o anjo e o animal, né? Só que ele traz um elemento novo a partir de então, para a gente pensar, que é o elemento do que é exclusivo do ser humano, né? Ele fala que tanto o animal como o anjo, eles têm uma natureza definida, pronta, acabada, tá certo? O ser humano ele é o único que sobressai-se sobre isso, que modifica-se isso. Porque o que nos faz propriamente humano é não ter essa natureza definida. O ser humano não possui natureza definida. Nós somos os únicos de todos os seres existentes, né? Inclusive entre os anjos e os animais, que não temos uma natureza definida, pré-estabelecida, pronta.
nós somos os únicos capazes de escolher e criar a nossa própria ação e nossa própria forma de ser, né? Ou seja, aquele conceito tão básico no cristianismo, que é o livre-arbítrio, ele é posto enquanto um grande diferencial humano no Pico della Mirandola. Então nós somos um ser que não tem uma natureza pronta. Nós somos seres que não somos pré-definidos. Somos definidos em nossas escolhas, somos definidos pelas escolhas que fazemos a partir do livre-arbítrio. Então, diferentemente do animal, que tem uma natureza pronta, né? Como assim uma natureza pronta? Um leão, ele faz exatamente quase tudo igual ao outro leão. Ele tem uma natureza que ele segue instintivamente. Ele não resolve ser outra coisa. Você não vê o leão resolvendo virar vegetariano. Ele é feito, a natureza dele é feita para comer carne. E ele não luta contra essa natureza, né? Os anjos também, eles não têm livre-arbítrio, eles também não têm a opção de escolher o seu próprio caminho. É isso que ele está falando, dessa questão da natureza em si. Então o homem, ele se faz enquanto uma natureza própria, né? Ali na página 49, coloca-se ali, ó, tem um quadrinho, aquele quadrinho cinza, né? Azulado, uma frase do Pico que ele diz assim: coloque-te no meio do mundo para que daí possas olhar melhor tudo o que há no mundo. Não te fizeste celeste nem terreno, nem mortal nem imortal, a fim de que tu, arbítrio e soberano, artífice de ti mesmo, te plasmasses e te esculpisses da forma que tivesse seguramente escolhido. Poderás degenerar até os seres que são bestas, poderás regenerar-te até as realidades superiores que são divinas por decisão de seu próprio ânimo. Então cabe a você. Não existimos enquanto natureza pronta. Esse é o grande legado e a grande reflexão que o Pico della Mirandola nos traz. Beleza? Ótimo. Aí a gente passa para o Max Scheler, né? O Max Scheler, ele já é bem contemporâneo, né? Ele já está ali entre o século XIX e XX, e ele já faz uma nova percepção do ser humano também. E na concepção do Scheler, ele nos traz uma ideia muito ligada ao espírito, né? Ele vai falar que existe o espírito, que é uma força motriz que nos faz nos mover, né? Então o espírito para ele é a parte mais essencial do que é o ser humano. É a grande ação que nos transforma e nos faz ser o que somos, né? Então ele fala, ó, para compreender o conceito de espírito é preciso saber que ele está concebido numa ideia não de espírito como a gente tem, né? Mas de alma, né? Que é o que vai, mas no sentido de personalidade. Ele fala que o espírito é o que move a minha persona, a forma que sou, tá certo? A personalidade que eu possuo. Isso quer dizer para o filósofo alemão que o ser humano não é nem um ente completamente imaterial ou transcendente, nem é um ser compostamente puramente corporal, né? Então a gente não é nem muito transcendente, nem muito espírito, nem muito corpo. Você percebe que ele também concebe uma ideia de equilíbrio aí dentro do ser humano, né? E aí ele fala que o que nos faz ser o que somos normalmente é uma divisão entre três partes, né? Então ele diz que o homem é um entrelaçamento, um diálogo, um diálogo entre três forças que compõem o ser humano, né? Então ele fala assim, ó, o homem é um entrelaçamento entre espírito, manifestações psíquicas e o corpo. Então nós temos o espírito, que ele diz que é essa personalidade, o que me faz a minha personalidade, a minha forma de ver o mundo, tá certo? As minhas manifestações psíquicas, aí já não é mais o espírito, já é o cérebro trabalhando junto com essa personalidade, tá certo? E por fim o corpo, que as manifestações psíquicas acabam movendo a partir dessa ação. Então é um entrelaçamento entre esses três. Um não vive sem o outro, né? Então a concepção do Scheler é que esses três elementos
compõe o que somos tal. Eu tenho um espírito, uma personalidade, uma coisa previamente posta e colocada em mim, tá certo? Que define minha forma de ser, minha personalidade, meu estereótipo de compreensão, se eu sou mais calmo, se eu sou mais nervoso, se eu gosto mais de sol do que, se eu gosto mais de dia do que de noite, se eu, enfim, esse tipo de coisa. Aí essa personalidade trabalha junto com os movimentos psíquicos, né? Ou seja, com a funcionalidade do cérebro, para exprimir as suas personalidades a partir dessas relações motoras, né? Que ele chama aqui de manifestações psíquicas. E as manifestações psíquicas comandam o terceiro elemento, que é o corpo. Então não tem como pensar um dividido do outro, né? O ser humano é a constatação e a ideia dos três locomovendo-se junto. Então, desse modo, o ser humano não é, para Schelling, nem uma entidade universal transcendente, né, imaterial, nem um indivíduo concreto submetido simplesmente à biologia do corpo. Né? Ele também traz essa ação de diálogo entre essas duas esferas. Beleza? Esse é o terceiro. E agora vamos para o último, que é bem rapidinho, que é o Ernest Cassirer, esse filósofo, né? O Ernest, ele traz uma nova concepção que ele fala que ele faz um contraponto, né, gente? Ele dialoga lá com os gregos e ele fala que a concepção dos gregos de transformar, de falar que a essência do homem é que o homem é um animal racional, não é por si só um conceito possível de compreender o ser humano. Ele vai criar uma nova ação, né, que o homem é um animal mais do que racional, um animal simbólico. O que nos tem de propriamente nosso e diferente é que o homem ele cria símbolos, tá certo? Ele é o único capaz de criar interpretações do que é o real, do que é o mundo à minha volta. E para criar essas representações do que é o mundo à minha volta, eu necessito do quê? Criar simbologias, símbolos, formas de compreensão, né? Quando eu pego e chamo essa caneca de caneca, isso, a palavra caneca, ela é um símbolo. Eu não preciso mostrar para vocês sacarem. O símbolo falado, por exemplo, caneca, já remete vocês. Se eu desenho o símbolo, eu não preciso ter a caneca. Eu posso pegar aqui uma folha em branco e desenhar uma caneca. Vocês vão falar, isso não é uma caneca, é um símbolo. Né? É algo que simboliza, uma representação do real. E para o nosso querido Ernest aqui, essa capacidade de criação de símbolos é que nos tornam tão próprio e tão humano, tá certo? Então ele concebe que nós temos várias etapas e formas com que criamos símbolos para representar o que foi a realidade nossa. Né? Se vocês pegarem na página 50, ele diz lá ó, que existem 3 sistemas simbólicos fundamentais e que cada um possui uma função. Então, o homem cria a linguagem simbólica do mito, que é a função de expressar tudo que existe, né? A mitologia foi uma dos primeiros grandes sistemas simbólicos que o homem cria, né? A representação dos deuses para designar a natureza e as ações humanas. A linguagem comum, que é a de representar, é a linguagem da palavra palavra falada, da palavra escrita, dos desenhos, da arte em si, e por fim, a linguagem que é as ciências, que é a busca de dar um sentido, um significado, um porquê das coisas. Então, o que manifesta, o que faz o homem propriamente o homem, passa a ser justamente essa ação propriamente simbólica da criação do símbolo em si. Tá certo, amores? Então, meus queridos, para sexta-feira que vem, eu peço para vossas senhorias, né, um resumo desse capítulo 6, bem como as questões pertencentes na página 51 e 52 do livro, para mandar no meu e-mail até quinta-feira, sexta-feira que vem. Beleza, meus queridos? Então vamos ficando por aqui. Um bom final de semana para vocês, tudo de bom, que Deus abençoe
Tchau, tchau!